noite, queridos. Que a graça do nosso Deus seja sobre a sua vida, sobre o seu ser. Que o Senhor te guarde, te proteja e te dê paz neste lugar. 15 anos. 15 anos é uma data muito especial, principalmente para as moças, né, que chegam aquele desejo, aquele afã de ter as suas festas de 15 anos. Isso também para a igreja é uma data que marca bastante, porque já é a virada de um segundo ciclo, entrando no terceiro ciclo de 7 em 7 anos. 14 fechou e agora 15 anos, um novo ciclo, e chegará aos 21 anos, mais um novo ciclo. E assim sempre existem momentos na colheita, momentos em todos esses aspectos que Deus tem dado para cada um de nós. Eu me sinto honrado por poder estar aqui com vocês nesta noite, podendo trazer uma curta meditação, uma palavra que Deus colocou no meu coração para você, como também já colocou no meu coração esta mesma palavra lá em Paracambi. Mas eu gostaria de que você pudesse também entender um pouquinho sobre algo que nós vamos falar hoje. Hoje eu quero falar sobre um homem ingrato, Pedro. Pedro, um homem ingrato. Talvez alguns de vocês vão pensar assim: ah, pastor, que isso? Pedro foi um homem tão bom, tão generoso, um homem tão cheio de bênçãos, um homem que fez tantas coisas. Mas você vai concordar comigo que ele foi um homem ingrato. Cantamos aqui: te agradeço por tudo que tu tens feito, por tudo que vais fazer. Falamos e vivemos falando sobre gratidão, que devemos ser gratos a Deus. E hoje nós vamos ver um pouquinho e entender sobre essa situação. Eu gostaria de que você ficasse de pé, por favor, e você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 16, versículos 13 até o 23. Abra a sua Bíblia primeiro, mas não vamos ler ainda. Apenas abra em Mateus, capítulo 16, versículo 13 até o 23. Encontraram? Então, olha para mim agora. Eu gostaria de saber qual é o seu nome. Então, quando eu falar assim, qual é o seu nome, você vai dizer o seu primeiro nome, bem alto. Vai ficar uma confusão, mas não fica preocupado com isso, tá bom? Então me diga, qual é o seu nome? Tem que ser mais alto, eu não escutei. Qual é o seu nome? Um pouquinho mais alto agora, bem forte mesmo, tá bom? Para você poder honrar o seu nome. Nome é uma coisa abençoada, né? Deus nos deu condição de dar nome a tantas coisas, e o seu pai e sua mãe para dar o seu nome. O seu nome é um nome abençoado. Então, agora é para valer, tá? Os outros dois foram um ensaio. Me diga o seu nome. Muito bem. Esse é o seu nome. Será que é mesmo? Nós vamos ver. Abriu a sua Bíblia comigo? Mateus, capítulo de número 16, versículo 13 até o versículo 23. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Versículo 15. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno ou do Hades não prevalecerão sobre ela. Eu darei a vocês
as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Curve sua cabeça e feche os seus olhos. Uma palavra de oração. Pai, aqui está, ó Deus, uma palavra que eu preciso que o Senhor fale comigo e com esse meu irmão que está aqui à minha frente nesta noite. Te peço, Pai querido, poderoso, que esta palavra que é verdadeira, é necessária, é importante e é para cada um de nós. Faça, ó Deus, com que o nosso coração comece a pensar um pouco mais sobre a gratidão. Portanto, Pai querido, eu te suplico, em nome de Jesus, fale conosco. Precisamos ouvir a tua voz. Usa-me, ó Deus, apenas como um canal do fluir da tua palavra, que eu não diga nada de mim, mas de ti para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, você há de convir que quando Pedro, este homem que nós estamos dizendo que é um homem ingrato, e nós vamos ver essa história um pouquinho no decorrer de alguns minutos. Pedro, ele começou tudo quando estava pescando e numa pesca muito mal sucedida. Ele encontra-se com Jesus, que vinha carregando uma multidão atrás dele, e ele, olhando para o mar, onde Pedro estava dentro da água, lavando as suas redes, depois de ter passado uma noite inteira sem pescar um peixinho sequer, um lambari sequer. E Pedro estava lá desanimado, limpando, costurando as suas redes, porque em meio a essas pescas, às vezes rasga a rede, e ele estava ali cuidando do seu ofício, do seu trabalho. Pedro era um pescador profissional. Ele e os seus sócios, os seus amigos estavam ali desiludidos, quando de repente veio uma multidão chegando e um homem à frente dele. Este homem chega e este homem pede para ele: Pedro, ou nos chamou pelo nome, empresta esse barco. E ele deixou ele entrar no barco, e quando ele entra no barco, o barco vai um pouco para frente e a multidão fica naquela parte da areia e não entra nada. E ali Jesus começa a explicar, a falar, a pregar o seu amor, a pregar aquilo que ele veio fazer. E pregando, ensinando, ele termina o seu sermão. E aí então, ele olha para Pedro, agradece e fala: olha, faz o seguinte, entra no barco e lance a rede lá fora. Aí Pedro falou: opa, peraí, tem alguma coisa errada. Isso estamos pensando, estamos imaginando. Pedro chegando e falando assim: mas como é que pode? Eu sou profissional, eu sou pescador, e todo mundo que sabe pescar, que gosta de pescar, que é profissional na pesca, sabe que não podemos lançar a rede em determinados lugares no dia claro, porque faz sombra, e os peixes ficam ali meio fugindo daquele lugar quando o barco está passando, desperta, e a noite é o lugar ideal para se pescar. E eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada. E Pedro falou: olha, Senhor, nós passamos a noite inteira e não pegamos um peixe, mas observem essa palavra: sobre a sua palavra eu lançarei a rede. Ou seja, em obediência à tua ordem eu lançarei a rede. E ele pegou, entrou no barco, e a multidão lá olhando, aquela torcida. E agora? O que vai acontecer? Ele disse que não pegou peixe nenhum. E agora? Será que o mestre vai falhar? Para que ele mandou lançar a rede? E então Pedro vai e lança a rede, e é necessário outro barco ir para juntos, e os dois barcos vêm lotados de peixe. Tudo começa aí. Pedro era um homem como eu e você. Você tem contas para pagar.
você trabalha para ter condição de levar compras para sua casa, para pagar as mensalidades de escola, enfim, aquilo que normalmente acontece, a conta de luz. É claro que naquela época não havia escola, mas havia comida, eles normalmente trocavam com peixes, faziam aquela barganha, permuta, e também às vezes usavam moedas, porque existiam moedas também naquele lugar. Enfim, aquilo que ele recolheu daria para ele fazer um bom estoque, um bom tempo, e ele teria ali um lucro fabuloso, porque o Senhor estava como que retribuindo o favor que Pedro havia feito ao emprestar o seu barco. Só que Pedro chegou com aquela montoeira de barco. Eu creio que a família olhou e falou: "Ô Pedro, que bênção! Olha, podemos até tirar férias agora." Mas não. Jesus olhou para ele, depois dele ter puxado os barcos até a areia, e falou assim: "Ei, segue-me, deixa isso tudo, porque a partir de agora eu vou fazer de você pescador de homens." E Pedro seguiu a Jesus, largou tudo, não quis nem saber, deixou tudo e seguiu a Jesus com os seus irmãos, e foram seguindo e caminhando e fazendo, até um determinado momento em que Pedro é exaltado, que você acabou de ler comigo, porque havia uma história, uma expectativa muito grande, onde as pessoas estavam falando: "Quem é esse? Quem é aquele? Por que ele faz isso e aquilo?" E Jesus então parou e falou: "Olha, quem dizem que eu sou? O que eles falam que eu sou?" Uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que é profeta, outros dizem que é... Enfim, começou a falar um monte de coisa, acabamos de ler, e Jesus parou, olhou para eles que estavam juntos, não estava Pedro sozinho com Jesus, e ele perguntou: "E vocês?" Ele não perguntou: "E você, Pedro? E vocês? Quem dizes que eu sou?" Eu acho que naquela hora eu começo a imaginar, e fico vendo um olhando para o outro, quem vai falar, quem vai dizer, o que você acha? E Pedro, eu falo, o intrépido Pedro que fazia, que queria dizer: eu quero falar. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. 2 revelações foram dadas para este homem, e não foi dada por um outro homem, não foi dada pelo próprio Jesus Cristo, mas foi dada pelo próprio Pai. E Jesus então enobrece, exalta Pedro e diz para ele: "Pedro, bendito seja você, porque não foi carne, não foi sangue que te revelou, mas o meu Pai que te revelou. E por isso, Pedro, tu és pedra." Ou seja, é um trocadilho de palavras. E sobre esta pedra, ou seja, a sua afirmativa, sobre esta afirmação que você deu, sobre esta revelação, é baseado nisto que eu inicio a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer sobre a minha igreja. E a igreja é você, meu irmão. Essa igreja foi fundada através dessa revelação: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Foi isto que fez você entregar a sua vida a Jesus, porque Jesus não era um homem qualquer, Jesus não era um estadista, Jesus não era um Marte, Jesus era o Filho de Deus, o Salvador, o Cristo, o prometido. E aí Pedro deve ter olhado, porque Pedro não ama, como eu e você. Quando você recebe um elogio, você não gosta, né? Esposas, quando você corta o cabelo, ou pinta o cabelo, e o seu marido nota e fala: "Meu amor, seu cabelo ficou lindo, você igualzinho uma pavoa." Abre, arrasei.
Quando a sua esposa chega para você e fala: rapaz, tu tá um gato, hein? Você fica todo bom, você até bota aquele peitinho de pombo para frente e diz: opa, tô mesmo. Todo mundo gosta de um elogio, né? Faz a comida, que comida deliciosa, né? Aí você vai. Todo mundo gosta de ser elogiado. Puxa, você cantou muito bem. Puxa, você bateu bateria muito bem. Você fez isso muito bem. Todo mundo gosta. Ninguém gosta de ser falado: que isso? Você fez isso ruim, é mal. Isso a gente fica às vezes com vergonha, triste. Mas quando somos elogiados, todos nós gostamos disso. É bom, é agradável. Então eu fico imaginando agora os discípulos olharam, um catucando o outro, e Pedro se sentindo e se achando. Puxa, olha, obrigado, Pai, o Senhor me revelou e eu ganhei ponto com o mestre. E os discípulos olhavam para o outro e falavam: esse é o cara, esse é o cara. Só que Jesus fez uma admoestação. O versículo 20 disse assim: então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Vamos continuar a leitura, versículo 21, enquanto eu pego um pouco de água aqui. Vai abrindo aí, não deixe. Versículo 21, olha o que diz aqui. Pedro então ele é admoestado. No mesmo momento que ele é exaltado, ele é admoestado. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Versículo 23. Então Pedro, chamando-o à parte, para um pouquinho aqui e me dê a sua atenção, daqui a pouco eu vou continuar a leitura. O que estava acontecendo aqui agora? Pedro, cheio ainda, refletindo os elogios, a afirmação que Jesus fez sobre ele, os pontos que ele ganhou com o mestre, se achou no direito. Como é que é o seu nome, meu irmão? Adriano, vem cá. O diácono Adriano, né? Vem cá, por favor. Você agora vai encenar aqui comigo. Tá? Olha só, eu sou Jesus, você é Pedro. E eu digo para você que vou ter que sofrer, vou ter que fazer isso. Você vai dizer exatamente o que Pedro falou. Olha o que Pedro disse, fica aqui. Olha só. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Então você vai ter que ser enfático. Você não vai poder chegar e bobear, não, hein? Vamos ver se é artista mesmo. Ele trabalha na peça aqui? Não, mas então ele vai, agora ele vai. Então você vai lá: olha, Pedro, vai ser necessário que eu sofra, vai ser necessário, sabe, discípulos, necessário que eu padeça e tudo mais. Aí Pedro vai e me chama à parte. Vem cá, me chama. Mestre. Ou não? Isso nunca te acontecerá, mestre. Isso nunca te acontecerá. Arreda de mim, para trás, Satanás. Foi isso que o Pedro... Poxa, bom ator, vai, tá bom, obrigado. Foi isso que Jesus, continuando aqui, Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra. Olha a pedra novamente aí, você é uma pedra de tropeço para mim. Não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Este Pedro que tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Aparta de mim, Pedro, porque você é pedra de tropeço. Olha, pouco tempo depois, Pedro se sentiu achando que podia agora dar uma bronca no Senhor. Senhor, que isso?
Não fala assim, isso nunca vai acontecer contigo. Não, de forma alguma. E aí Pedro, no versículo de número 31 de Mateus 26, ele é avisado. Veja o que diz. 26, 31 de Mateus 26, versículo 31 em diante. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galiléia. Olha o Pedrão aí, ó. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Senhor, para com isso, Senhor. Ainda que os outros, os discípulos aí poderão te abandonar, mas eu não vou te abandonar. E olha, os discípulos começaram a ficar novamente se cutucando. E olha o prosa aí, ó. Não percebeu que já tomou uma bandeira, né? Já deu um furo, e está aí novamente fazendo isso, nos desprezando, né? Isso não está escrito que aconteceu, por favor, tá? Não deturpe isso. Estamos pensando que poderia acontecer conosco, se nós fôssemos esses discípulos. Quem de nós não iria chegar a pensar talvez assim? Talvez eles tenham pensado assim, e não foi registrado. E aí Jesus responde a Pedro: asseguro, versículo 34, que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas olha o Pedro de novo, o que ele disse? Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Não é, gente? Não é, gente? Nunca. E todos os discípulos disseram o mesmo: nunca, 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 nunca. Ora, começa a ser abandonado Jesus, por Pedro principalmente, quando Jesus convida os discípulos para orarem. Versículo 36 ao 46 diz assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Ele disse: sente-se aqui um pouco, vou ali orar. Versículo 37, levando quem consigo? Pedro aí novamente. Pedro e os 2 filhos de Zebedeu começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, olha agora o momento de intimidade que ele, o Senhor, estava tendo com Pedro e os 2 filhos, irmãos, os filhos de Zebedeu. Então disse Jesus: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Olha, faça um favor, fique aqui e vigie comigo. Fique aqui e vigie comigo. Jesus chama a Pedro, chama a esses irmãos, e chamou à parte eles, confiou a eles a sua alma, e confessou que ele estava triste, angustiado. Angústias do inferno se apoderaram do Senhor, a ponto do seu suor ser transformado em gotas de sangue. Então, continuando o versículo 38, disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, minha tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, Senhor, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Versículo 40.
Depois voltou aos seus discípulos e encontrou-os dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a quem? Pedro. A Pedro. Ei, Pedro, nem 1 hora, Pedro? Camarada ingrato, tudo que o Senhor fez com ele, nem 1 hora você pode vigiar e orar comigo? Vigie e ore, para que não caia em tentação. Pedro, ok, tudo bem, Senhor, estou aí, vou ficar agora com o olho aberto, vou botar até um palitinho no olho. Vigie para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Versículo 42. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e disse: vocês ainda dormem e descansam? Ei, Pedro! Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se, vamos! Aí vem aquele que me trai. Ora, Pedro, escolhido entre os outros. Pedro, vem comigo, vocês dois também venham comigo. E nem 1 hora se dedicou àquele que abençoou desde o início com aqueles peixes, chamou para que fosse ele pescador de homem, reconheceu a revelação do Pai na vida deste homem, abençoou dizendo que sobre essa afirmativa que ele havia dito, ele iria fundar a sua igreja, ele daria as chaves dos céus, onde tudo que legasse, que concordasse aqui na terra, seria concordado nos céus. E nem 1 hora este Pedro passou orando, no momento em que o Senhor disse para ele: estou triste por demais. Mas não acabou aí não. O pior ainda está para vir. Lembra que ele falou: de forma alguma, nunca, eu não vou nunca te negar. Mateus 26, 69 a 75. Pedro estava sentado no pátio, e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando, mulher. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço este homem, mulher. Versículo 73. Pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço esse homem. E aí o galo cantou. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente, copiosamente. A bobagem que ele fez. Ele negou o Senhor, e ele havia prometido que não negaria, que até morreria se necessário fosse. Este Pedro fez tudo isso. Cara ingrato, não é verdade?
Quando eu perguntei a você qual era o seu nome, você me disse o seu nome. Mas eu acho que você deve ter se confundido falando o seu nome. Porque eu estou falando aqui de um Pedro que se parece muito comigo, que se parece muito com você, que veio a este lugar. Um Pedro que tem o nome de Antônio e que tem o nome pelo qual você chamou, você disse o seu nome. Onde na realidade, o nosso nome também é Pedro. Porque se nós formos observar bem, vimos que Pedro negou a Jesus 3 vezes, Pedro deixou de orar uma vez, Pedro vacilou em determinadas situações. Mas eu pergunto, e você, meu irmão? E eu? E nós? Como nós temos agido com o Senhor? Será que somos melhor do que Pedro? Quantas vezes você tem negado Jesus? Não dizendo, não conheço ele, não sou de Jesus. Mas negado quando você, por exemplo, recebe um troco a mais e não devolve para o caixa. Quando você encontra uma carteira com documentos e dinheiro e tira o dinheiro e joga a carteira para o lado. E diz ainda, obrigado Senhor, tu sabias da minha bênção, a minha bênção veio. Quantas vezes você nega Jesus para você ter um aparelho de ar-condicionado ligado e não paga a conta por isso porque faz um gato? Quantas vezes você mente para o cobrador que bate na porta da sua casa e manda alguém dizer, diz que não está em casa? Quantas vezes você não nega a Jesus quando você diz ao pastor, por exemplo, eu não posso ir na igreja porque eu tenho um compromisso, e o seu compromisso é ver o jogo do Flamengo, ou do Fluminense, ou do Vasco, ou do Botafogo, ou de qualquer outro time? Quantas vezes você não nega Jesus quando alguém te convida, vamos visitar? Está tão sol, mas olha, eu não posso porque eu tenho que estudar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. E as desculpas começam aparecendo. E você acha que isso é normal, isso é legal, isso é tranquilo, porque estamos tão acostumados a fazer isso, e é tão natural, porque encaramos um Deus como se Ele fosse o nosso servo e não o nosso Senhor. Pedimos isso, Senhor, dá-me, dá aquilo, me dá aquilo, me dá aquilo outro, eu determino, eu tenho posse, porque é meu direito, é minha herança. Ei! Somos servos e não senhores. Somos Pedros que negamos a Jesus mais vezes do que este Pedro que você ouviu essa história, e que, colocando de uma forma, você até concordou que ele era um homem ingrato, até se olhar no espelho e enxergar que você talvez seja mais ingrato a Deus do que este homem que nós acabamos de ver essa história. Tudo que ele fez foi um erro, e ele pagou um preço tão caro por isso. Sabe por quê? Porque depois disso tudo, esse Pedro ficou angustiado. Agora a angústia era para ele ficou deprimido. Este Pedro não conseguia mais fazer nada. Esse Pedro estava numa situação deplorável. Ele mesmo tendo corrido para poder entrar no túmulo e ser o primeiro a entrar no túmulo, ele estava ali triste, angustiado. Pedro passou por momentos dificílimos, até um dia que Pedro estava na praia. Estando ele na praia, ele já não tinha mais razão de viver, porque a razão de viver era o próprio Cristo, que o tirou da pesca. E aí então, ele chama os outros colegas, outros discípulos, e fala, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou pescar. E ele então entrou no barco e foi pescar.
E passou a madrugada inteira e nenhum peixe sequer pegou, assim como tudo começou. Comece a imaginar para onde nós estamos indo agora. Da mesma forma, nada ele pegou. E de repente, quando ele chega com os discípulos até a margem, ele encontra um homem e diz assim para ele: vocês têm aí o que comer? E ele: olha, nós não pescamos nada, passamos a noite e não pescamos nada. E aquele homem olhou para ele e falou assim: faz o seguinte, vai, pega o barco e lança a rede do lado direito. Ele olhou e eu fico imaginando isso. Gente, a gente pode imaginar na Bíblia, tá? Isso pode acontecer. Nós não estamos botando Y, nós estamos botando acento, nós estamos botando ponto, vírgula, acrescentando, nós estamos imaginando, como se nós estivéssemos ali naquele momento. É assim que a gente tem que aprender a palavra. A gente tem que se colocar naquele lugar. E eu fico imaginando que Pedro olhou para um, olhou para o outro e falou: é melhor a gente ir, rapaz, vamos embora. Mas ele já sabia o que estava acontecendo. Ele se lembrou do seu início, do primeiro amor, do princípio de tudo. E ele foi e pegou a rede, lançou, e o barco não cabia de tanto peixe. E quando ele volta, os discípulos chegam e falam: ô mestre. E quando ele volta, sabe o que acontece? Jesus já estava ali com peixe assado com eles, já estava dando um alimento para eles, já tinha ali a churrasqueira montada e o peixe ali assado. Eles botaram mais peixe ali e comeram e se alimentaram. Por quê? Porque o mesmo Deus que os chamou daquele momento agora estava dizendo: chegou a tua hora, meu filho. E Pedro estava simplesmente achando que ele não tinha mais jeito, que ele não era mais ninguém. Quem sou eu para poder ser perdoado pelo Senhor? Eu neguei a Ele, eu traí a confiança dEle, eu fiz errado, eu nem uma hora fiquei orando com Ele quando Ele me disse que estava angustiado. Pedro estava nessa situação. Então, em João capítulo 21, versículo 15 a 17, João capítulo 21, versículo 15 até o 17, veja o que diz. Essa é a restauração de Pedro. João capítulo 21, versículos 15 até o 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, triste, por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, e tu sabes que realmente eu te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. A grande virada da vida de Pedro está aqui. Depois disso, este homem ingrato, mas regenerado, este homem ingrato, mas restaurado, este homem ingrato, mas renovado, este homem ingrato, mas intrépido, este homem ingrato, mas cheio de autoridade de Deus, porque o Senhor tratou a vida de Pedro, dando-lhe o perdão,
e dando condição a ele, dele fazer o que era necessário fazer. Apacente as minhas ovelhas, pastorei as minhas ovelhas. Este homem começou a movimentar o mundo espiritual de tal maneira, as suas atitudes, a sua dependência de Deus começou no dia de Pentecostes, onde 3.000 foram batizados através da palavra deste homem, que era o Pedro o ingrato. Agora o nome dele estava sendo transformado, Pedro o restaurado, Pedro o renovado, o avivado, o transformado. Na cura de um aleijado que estava na porta do templo, chamada Formosa, quando aquele aleijado estava ali querendo uma esmola, e Pedro levanta e diz: olha, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta agora em nome de Jesus e anda. E aquele homem sai correndo atrás de Pedro, e agora Pedro é preso. Aquele homem que estava lá no pátio dizendo com medo de ser preso, agora ele mesmo está preso. Com essas atitudes, sabe o que acontece? Com o alvoroço, agora o número já chega a 5.000 pessoas. E dessa vez ele preso, ele dizia para aqueles que o prendiam: importa não obedecer aos homens, mas importa eu obedecer ao meu Senhor, a Deus. Eu não o negarei de novo. Eu fui sarado, eu fui curado, eu fui aceito, reintegrado ao corpo, e eu não vou negar. Importa-me obedecer, o que importa é obedecer a Deus e não a homens. Depois você veja em Atos capítulo 4 isso. Este Pedro, cheio da unção, ele tem uma revelação de Deus novamente. Quando Ananias e Safira entram no templo, porque os discípulos começaram a falar, e as coisas eram vendidas, as propriedades, e eram distribuídas ao povo de acordo com o que eles necessitavam. E entrou lá um casal, Ananias e Safira. Primeiro entra Ananias e diz assim: olha, eu vim aqui com isto porque foi por tanto que eu vendi o meu campo. Pedro olha para ele e pergunta para ele: olha, se você não tivesse vendido, ele não seria seu? Por que mentiste ao Espírito Santo? Você vai morrer. E ele morreu na hora, foi fulminado na hora. Esse não teve nem velório. Pegaram, levaram os camaradas, levaram lá para fora, sepultaram. Daqui a pouco vem Safira andando. Aí Pedro chega para ela e fala: Safira, foi por tanto que vocês viram? Foi. Por que você combinou com seu marido? Olha, tá vendo aqueles pés que chegam? Foram eles que levaram e sepultaram o seu marido, e agora vão te levar. E ela, pumba, cai também na frente de todos e morre. E eles também são sepultados. Deus começa a manifestar o poder dele de tal maneira que o Senhor estava trazendo para ele uma nova direção na sua vida. Queridos, a partir desse momento, as pessoas colocavam enfermos deitados no chão, porque eram tantos e tantas pessoas que Pedro passava, e a sombra de Pedro era projetada sobre eles, e esses homens ficavam curados, levantavam os doentes, aqueles que eram aleijados, enfermos, eles se levantavam curados. Nem Jesus fez isso, mas Pedro fez. Sabe por quê? Porque Jesus disse que coisas maiores nós faríamos. Este Pedro ingrato agora é usado como labareda de fogo nas mãos do Senhor. Irmãos, quero dizer para você que quando um homem ingrato, pecador, incapaz, como eu, como você e como Pedro e tantos outros, quando uma pessoa dessa forma é alcançada pela graça
de Deus, como você foi alcançado pela graça de Deus, como eu fui alcançado pela graça de Deus. Quando isso acontece, meu irmão, sabe o que acontece? Nós nos tornamos labareda de fogos na mão do Senhor. Ele nos usa para curar, para restaurar, para livrar os cativos, para anunciar o ano aceitável ao Senhor. Em Deus, em Cristo Jesus, um homem separado, uma mulher separada por Deus e avivada no seu espírito, ela faz proezas por causa do poder e do mover do Espírito Santo. É isso que Deus faz. Fez com Pedro, fez e faz comigo, e fez e faz contigo, se você quiser. Eu gostaria de que você ficasse de pé mais uma vez, por favor. Eu sei que você tem um nome, que não é Pedro. Talvez haja algum Pedro. Há algum Pedro aqui de verdade? Não? Mas você tem o seu nome. O que eu vou fazer contigo é um ato profético. Quando eu perguntar a você qual é o seu nome, você vai acrescentar o seu nome, o que Jesus fez por você. Meu nome é Antônio, o restaurado, ou o renovado. Meu nome é o Antônio que recebeu perdão. Antônio, o que não mais desagrada a Deus. Enfim, o que Deus fez com você. Isso é individual. Não pergunta para ninguém quem é que você... E você pode mudar isso, porque nós vimos tantas coisas, né? Você pode mudar. Eu vou perguntar isso a você. E quando então eu disser qual é o seu nome, você vai dizer o seu nome bem alto, acrescentado do seu novo sobrenome. O seu novo sobrenome será algo que você sentiu que Deus fez com você. Entendeu como é que é a situação? Como é que vai ser? Deu certo? Então vamos lá. Me diga o seu nome. Você pode mudar se quiser. Me diga o seu nome. Mas eu quero mais alto agora. Mais alto. Bem alto mesmo. Eu quero que você abale esse lugar. E você vai dizer com todas as letras, e letras gigantescas, maiúsculas, o que Deus fez por você. Então vamos lá juntos. Diga o seu nome. É? 3 vezes você também confessou que você foi uma pessoa restaurada, renovada, transformada pelo poder do Altíssimo. Isto não será uma brincadeira, mas é isso que Deus está fazendo com você aqui nesta noite. O que Deus fez e o que Deus faz é para que você leve a sério, porque assim como Pedro, você também sairá daqui para ser usado pelo Senhor. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai Todo-Poderoso, obrigado pela tua palavra, que é verdadeira, é importante para mim, para cada um dos irmãos. E tu falaste comigo e com os irmãos aqui nesta noite. Agradeço a ti, ó Deus, por realmente não ter falado o que vinha de mim, mas aquilo que vinha de ti para cada um de nós, inclusive para mim, Senhor. Portanto, Pai querido, termina aquilo que o Senhor começou. Que o teu Espírito Santo convença-nos do pecado, do juízo, da vida eterna. Convença-nos, ó Pai, de que precisamos confessar a Ti a cada dia e voltarmos ao primeiro amor, ao primeiro envolvimento contigo,
porque é nisto que o Senhor nos sara, nos cura e nos liberta e nos transforma. Obrigado por cada um dos que aqui estão, pois ouviram a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Irã.